Shalom, pessoal. Aproveitar para gravar agora, porque ainda não ficou na penumbra, no pôr do sol, nem no blackout, né? À noite. Sai, formiga. Aí, pessoal, o que eu quero gravar? Eu vou voltar a falar do The Great Empire of the Alvorada e fazer mais algumas especificações sobre o funcionamento dele. Porque tudo que eu falo sobre o The Great Empire of the Alvorada e sobre qualquer projeto político global e da ascensão de blocos imperiais como os BRICS e outras coisas mais, é um conjunto, tá? E esse escopo, não em forma de esfera aqui, ó, mas na verdade em forma de cubo. Eu não tenho um cubo aqui para mostrar para vocês. Vocês sabem o que é. Fica naquela coisa que há uma forte energia vibrante dentro do cubo e o cubo se esforça em reter aquela energia. Mas antes do princípio, Deus criou. E aí, e disse Deus, seja luz. Blue! Entendeu? O cubo se maximizou. Diferente do Transformers, que o cubo se comprimiu, é ao contrário, ele se maximizou em uma explosão contínua. E cada vez mais acelerada. E não para. São 125 bilhões e 500 milhões de anos para parar. E quando parar, será o fim. E como dizem em Apocalipse, e viu Deus novo céu e nova terra. As outras coisas mais que está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vocês já conhecem. Sobre a paz mundial, sobre outras coisas mais que os astrofísicos, astrobiólogos e astroquímicos estudam e falam ao mundo, físicos teóricos, porque personas simples como nós não são capazes de conseguir mensurar a grandeza dessa coisa. Entende? Eu sei que você não entendeu. Então, vamos lá, The Great Empire of the Alvorada. Tá lá, toda a América do Sul e Caribe, um só país. O grande império do Alvorada. Aí, os municípios onde tem prefeitos não serão mais prefeitos, serão príncipes.
Esses municípios serão divididos em 50 cidades. E a 50ª cidade será a capital, uma metrópole. Não necessariamente com 1 milhão de habitantes. Estados federados. Como nos Estados Unidos da América temos os Estados Federados. Acima disso, o atual Estado, ou ao Ocidente, temos nossos amigos castelhanos, que tem lá províncias, serão reinos. E os chefes serão reis dos reis. Rei dos reis. Sultões. Serão reinos. Acima disso, terá o imperador. Eu não sei se eu vou deixar o Dom Bertrand de Orleans e Bragança ou vou votar pela Inglaterra. Eu vou votar pela Inglaterra. Porque quando o Brasil tirou a Inglaterra daqui, do comércio daqui, o Brasil afundou. A concorrência da Inglaterra com os melhores produtos, os mais caros e da melhor qualidade, e produzindo em alta escala, está ficando mais barato do que os nossos, que são vagabundos. É a verdade que eles não quiseram falar. E eles produzindo na nossa terra, fica mais barato ainda. Eles produzindo na África e na Ásia, para trazer para cá, fica mais barato ainda. Filhos da mãe. Olha só. Vocês podem ver mais algumas coisas. Deixa eu pensar aqui. Os poderes do César. Como eu já mostrei que o príncipe do município será príncipe Sheik, eu não lembro se eu falei os chefes, em plural, os chefes das cidades, individualmente, por cidade, serão 5 casas, não serão pessoas, serão 5 casas, com nome, um outro nome acoplado, como o meu, Zoharel. É Zohar e a minha casa, eu. Não vai ser o meu clã faixeiro. Será Zohar e a minha casa, eu. A casa de eu. Não será uma pessoa o chefe de Krypton. Será uma casa. Várias pessoas mandando. Pessoas abastadas, inteligentes e fortes. Ou seja, dentro daquela casa, pessoas incapazes terão que ficar sob o julgo daqueles que mandam, porque estão inaptos à atividade. Ok? Outro mais?
Então são 5 casas. E eles serão barões. Cada casa individualmente. Quando uma pessoa chega a um daquela casa, é barão fulano de tal. Chega a outro, barão fulano de tal. Chega a outra, barão fulano de tal. Chega a outra, barão fulano de tal. Independente de ser homem ou mulher. Não é baronesa, nada não. É barão. Tá? Aí tem um príncipe. Que será príncipe sheik. Tem um sultão. E acima existe 5 divisões. Poder executivo, com o presidente. Poder legislativo, com o presidente do Senado. Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados abaixo. Poder Judiciário. O presidente do Poder Judiciário. Acabando com aquela luxúria que existe aqui no Brasil, vai ser igual aos Estados Unidos da América, ao norte, que para ser juiz vai ter que se candidatar nas eleições, igual que qualquer outro político. Terá lá 4 alto-comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da Aeroespacial. Porque estamos numa era já chegando na civilização tipo 1 em 2100. E seremos uma civilização interplanetária. Então, diga-se de passagem, como dizem, que haverá criaturas que serão as mais poderosas da galáxia. Pois é. Mas não é da galáxia não, é só do sistema solar, tá? É porque eles quiseram aumentar um pouco a coisa lá. Então, o que mais a dizer? O imperador. O imperador será um rei mas ele não será a casa elevada. A casa elevada será a dos senadores. Acima 100 príncipes, imã ou emir, 10.000 conselheiros para cada príncipe,
convocados pelo Senado para trabalhar. E o presidente será presidente do Conselho de Ministros. E ele terá que acatar a ordem dos 100 príncipes, emir. Ele não vai governar em poder absoluto. O suposto imperador, chamado de César, que é o nome mais adequado para a sociedade contemporânea, ou César. O Império Romano do Sul Ocidental. Sacro Império Romano do Sul Ocidental. Das Índias Ocidentais do Sul. Esse imperador irá governar com um poder parlamentar. Os 4 alto-comandantes que não respondem a ninguém, porque eles são alto-comandantes, não será como na época lá do último general Vilas Boas, se eu não me engano, que ele respondia ao alto comando, que era o presidente da República. Não. Eles vão eleger os 4. Então, eles terão um poder à parte, é o poder moderador. Então, poder real, poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador terá uma Câmara dos Deputados. Eles terão generais por regiões do país. Essas regiões serão os principados. O Senado deles é que vai eleger, e a Câmara dos Deputados é que vai eleger os generais daqueles lugares. Acima terão os generais por sultanatos. Acima, a Câmara dos Deputados e o Senado. Isso é no poder legislativo. Eles também terão poder judiciário e poder executivo. O poder executivo, diga-se de passagem, está atrelado aos outros 2 poderes, judiciário e legislativo, tá? De certa forma. Porque o poder executivo, quando chegar lá no topo dos 4 autocomandantes, os 4 autocomandantes vão eleger um califa. E esse califa vai ficar durante o tempo que eles determinarem. Eleições quinquagenais ou não. Quanto aos outros 3, executivo, legislativo, judiciário normal, civil, são eleições quinquagenais. Agora, estes é até aposentar, como é de base no serviço militar. Uma vez militar, para sempre militar. Ah, virou da reserva, mas anda armado. É bicho doido.
Vê um assalto acontecendo, já sai do carro na hora, estende a arma e mete bala. Derrubar dois de uma vez, com um tiro. Sacou? Simples e rápido. Na verdade, rápido não, que deu 20 minutos. Eita ferro, hein? Mas eu consegui dar uma esclarecida melhor nas coisas. E concernente à tentativa de construção de uma raça superior será também bastante exigida, com investimentos pesados em educação, saúde, segurança, habitação, meios de transporte, meio ambiente e etc. Aquelas tribos na Amazônia, no Espírito Santo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Ceará, etc. Aquelas tribos irão dividir os estados atuais e elas terão sultões também. O povo será civilizado e educado para não serem selvagens e eles terão leis próprias e que terão que ser respeitadas. E se eles mandarem a polícia militar deles caçarem alguém em algum dos outros sultanatos no país ou principados, o príncipe ou talvez o sultão, ó, de boca fechada, piscina. Se falar merda, vai ter guerra. E se tiver guerra, não será o poder nacional que vai intervir. Não, é eles entre eles. Como vocês já viram em Israel, que teve gente que não quis ir na guerra contra Benjamim e acabou que tomaram das filhas deles para esposas de Benjamim. Entendeu? E os que foram, pagaram promessa, cumpriram promessa, então tiveram que fazer a fronte, né? A racionalidade. Nós prometemos, nós juramos, então temos que cumprir, porque isso é uma testificação. Ok? Eu vou terminar por aqui. Pessoal, ó. Ok? Força. Fique na paz. Shalom. E tchau!